Tá tudo certo. Boa tarde, pessoal. Como vocês sabem, eu me chamo Fernanda Ribeiro Oliveira, e eu escolhi o artigo pelo tema Ferramentas para a Organização do Processo de Trabalho na Segurança do Paciente. Eu escolhi esse artigo, que é esse aqui que vocês estão vendo, da Marielle Trevisan Jorge, por motivos de, recentemente eu tive acompanhando uma tia minha no hospital, aqui de Fortaleza, Maracanaú. E eu notei muita desorganização nesse local. Vi que a segurança do paciente lá acredito que 95% ausente. E eu procurei um artigo que eu pudesse falar e também exemplificar o que eu vivi, né? Ao decorrer da apresentação, eu posso estar falando mais sobre o que eu presenciei lá. Bom, na introdução desse artigo, ele começa falando sobre a necessidade das organizações de saúde desenvolver uma cultura de segurança com foco na melhoria dos cuidados prestados. Infelizmente, ainda é muito recorrente o fato de algumas instituições, principalmente filantrópicas, que foi o caso desse hospital que eu fui, de porta aberta, que necessita bastante de uma cultura de segurança. E a gente pode achar que isso é comum que não é comum, na verdade, mas infelizmente é muito comum, a falta da cultura de segurança. E a National, esse nome é em inglês, eu vou falar só a sigla, NPSF, que é a Fundação Nacional de Segurança do Paciente, destaca as práticas que melhoram a segurança do paciente, reduzindo a ocorrência de eventos adversos evitáveis. O exemplo de uma dessas práticas é a SAI, né, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, que é feita pelo enfermeiro, né, e a partir das metas também de segurança do paciente, as instituições, elas devem procurar buscar estratégias para trabalhar a sua implementação, né, dessas metas e identificar a ocorrência de eventos adversos, bem como reduzir ou eliminar falhas nos processos assistenciais. No foco desse artigo, fala sobre 2 métodos, que eu vou exemplificar e vou explicar melhor ao decorrer da apresentação. De início, na introdução, ele aponta o método de análise de modo e efeitos de falha, que ele é utilizado, esse método é utilizado em indústrias com a finalidade de corrigir ou prevenir falhas em produtos, processos ou sistemas de operações de empresas. Ele não é usado somente na área da saúde, mas em determinadas empresas, diversas empresas, na verdade. Tendo como base esse método, foi feito um método de análise de modo e do efeito de falhas na assistência à saúde, que é mais comum usar na área da saúde, porém, o outro método também, ele é utilizado na área da saúde. E ele é um método sistemático e proativo, que avalia os processos, identifica, além das falhas, o impacto da assistência e que pode elencar a prioridade para um plano de ação. E o objetivo desse artigo é discutir acerca da utilização das ferramentas de análise de modo e efeitos de falha e sua aplicação na assistência da saúde. A metodologia, ele é um artigo de reflexão. Vou ser bem sincera que eu nunca tinha visto um artigo com essa característica e gostei bastante. E ele propõe uma discussão acerca da avaliação de processos em cuidados de saúde com a aplicação dessas 2 ferramentas, visando a segurança do paciente, apresentando ambos os modelos e as suas características e diferença no processo de execução. Nos resultados, ele começa falando sobre
É o primeiro método, né, que é a análise de modo e efeitos de falha, as suas características e como ele é executado. Esse método possibilita a tomada de decisões para impedir a manifestação de erros evitáveis. Muito importante lembrar que são erros evitáveis e observados durante as etapas de um trabalho, de um determinado local. Como eu falei, esse método ele é usado não somente na área da saúde. E é de metodologia qualitativa, que permite analisar no fluxo de trabalho as falhas, quais foram as suas causas e quais os efeitos dessas falhas, para assim levar uma reflexão das ações que possibilitam a correção precoce, né, muito importante frisar isso, a correção precoce desses erros. Esse método, ele tem 7 etapas, começando por selecionar um processo de trabalho a ser avaliado. Nesse determinado local, nessa empresa, podemos falar assim, essa equipe, né, ela vai selecionar um processo naquele local de trabalho para ser avaliado. Depois, vai recrutar uma equipe multidisciplinar para aplicação. E é importante lembrar que essa equipe ela tem que ser bastante preparada e tem que ter um líder, né, que possa entender do assunto para, assim, conduzir as demais pessoas da equipe. Juntos, eles vão estabelecer um fluxo de trabalho por parte da equipe. Cada um vai ficar responsável por um determinado assunto para, no fim, eles conseguirem avaliar as causas dessa falha. Depois, vai levantar as falhas inerentes aos processos, as causas e os efeitos, que geralmente não é só uma falha, né? São várias. E para cada falha, esse método ele calcula o índice de prioridade de risco. No final da apresentação, eu vou mostrar a tabela que fala sobre essa prioridade de risco, que nesse método é utilizado. Depois, vai avaliar as falhas com maior risco de prioridade e definir quais são as ações para esse tipo de processo, esse tipo de falha que aconteceu. E, por fim, vai recalcular, né, o número de prioridade de risco depois dessa implementação das ações para saber se essas ações foram eficazes ou não. Caso a ação que foi feita para melhorar não tenha sido 100% eficaz, vai ter que ser estudado tudo do começo para ver onde foi que errou na implementação dessa ação também, para tentar corrigir essa falha. Já no segundo método, que é relacionado às falhas na assistência à saúde, é muito parecido com o outro, mas tem algumas diferenças que eu vou explicar mais lá na frente. E também promove ações corretivas antes que o evento adverso ocorra, sendo um modelo de análise prospectiva híbrida, pois além de identificar o risco, também faz uma análise da causa raiz, do que realmente aconteceu aquela falha. Diferente das etapas do primeiro método, que eram 7, nessa vai ser 5. Que a primeira vai ser definir o alvo, né, onde vai ser implementado esse método e o processo a ser analisado. Segundo, vai organizar e reunir uma equipe multidisciplinar, como, por exemplo, no enfermaria, vão identificar o alvo, que é risco de quedas, por exemplo, vai organizar uma equipe ali multidisciplinar, multiprofissional, e assim eles vão descrever as etapas do processo em diagrama. Nesse método vai ser feito em diagrama. Vai ser utilizado também uma matriz de pontuação de risco, que é a Hazard Score Matrix, para cada modo de falha que for encontrado, para assim elaborar as práticas, né, as ações que vão ser feitas para prevenir essas ações efeitos adversos, perdão. Mas, embora pareça ser menos etapa, vocês vão ver lá na frente que é bem mais complicado do que o outro método. Por quê? Nesse método, ele vai utilizar a classificação de severidades e a categoria de probabilidade. Na classificação, vai ser uma tabela que vai incluir
quatro etapas, quatro características, na verdade. O catastrófico, crítico, moderado e desprezível. Encontrou o erro, analisou aquele processo, ele vai para essa tabela, essa classificação de severidades e vai ver se esse evento ele é catastrófico, crítico, moderado e depois disso ele vai para uma categoria de probabilidade, que vai incluir frequente, se aquela falha ela ocorre muitas vezes em um ano, ou ocasional, se muitas vezes em 2 anos, se é raro, muitas vezes entre 2 e 5 anos, ou remoto, de mais ou menos entre 5 a 30 anos. Depois de passar por esse outro processo, os valores de severidade e a probabilidade, que são essas duas tabelas, que eu vou mostrar também no final, elas vão ser multiplicadas e observadas a categoria de pontuação que vai para essa matriz de pontuação de risco. Para, assim, ir para a árvore de decisão, que essa árvore de decisão vai ser verificado entre os modos de falha levantados. Vamos ver qual que possui maior risco de acontecimentos, podemos dizer assim. Quais são os que têm menos efetividade de controle ou pouca detecção dessa falha, para, assim, ver se esse score vai ser igual ou maior que 8, para acontecer a ação para prevenir esse evento adverso. São 5 etapas, como eu mostrei aqui, mas dentre essas 5 etapas, ainda tem essas etapas ainda para serem feitas. Então, eu acredito que seja mais complicado do que a primeira etapa que eu tinha, o primeiro método que eu tinha falado. E na discussão desse artigo, é o que eu acabei de falar. No primeiro método, que é de análise e modo de efeitos de falha, vai ser aplicado 5 etapas. Depois, vai ser multiplicado os valores de severidade, a ocorrência e a probabilidade de detecção de cada falha, que vai ser determinado por uma escala de 0 a 10. Determinou essa escala, viu qual que é mais recorrente, mais frequente, que tem mais probabilidade de acontecer, eles vão implementar ações para corrigir ou evitar a manifestação daquela falha. Já na análise que é relacionada à assistência à saúde, vão ser 5 etapas. Fez todas aquelas etapas, vai ser feita a pontuação, que será de 1 a 4, depois vai ser multiplicado, para, assim, aplicar na escala, na matriz de pontuação de risco, e quando vê o valor lá, né, vai calcular e vê que as falhas com valor igual ou superior a 8, eles vão ser classificados como intoleráveis. E assim, por fim, finalmente, serão submetidos à triagem da árvore de decisão, que vai ser representado por um ponto crítico. Vai ser a decisão final vai ser um ponto crítico que vai passar para essa etapa de ação corretiva. Parece ser mais simples quando a gente vê as 5 etapas, né? Mas não, eu acredito, eu nunca vi na prática isso sendo feito, mas acredito que seja bem mais complicado. E alguns estudos recentes mostram a efetividade dessas ferramentas que eu acabei de falar, para avaliar o processo de trabalho e levantar os erros que podem prejudicar diretamente a segurança do paciente. A análise de modo e efeito, ela foi feita em um centro cirúrgico, que cita no artigo. Já o outro método relacionado à assistência à saúde foi feito para avaliar a qualidade nos processos de transfusão de sangue em uma emergência pediátrica. No artigo ele não cita aonde foi feito, mas cita que alguns estudos mostram que foi efetivo nesses locais. E esses instrumentos são muito importantes, e eles não são feitos em pouco tempo, assim, podemos dizer, porque está precisando, vai ser tudo rápido. Não, ele requer tempo e o comprometimento da equipe. Como eu disse, precisa de pessoa, um líder, na verdade, que entenda do assunto, que esteja disposto a se comprometer com aquele assunto para resolver e passar para os demais da equipe. E é muito importante o coletivo, trabalhar em equipe. Por quê? Porque vai inserir os profissionais como atuantes diretos
de mudanças no ambiente de trabalho, possibilitando a construção de uma cultura de segurança eficaz. E nas conclusões e implicações para a prática desse artigo, mostra que concluiu-se, né, que os métodos auxiliam na correção de falhas antes da sua ocorrência, ou seja, eles viram que aquele estudo pôde perceber que o evento ia acontecer, então eles já promovem alguma assistência para aquilo não acontecer, o erro não acontecer, né? Então, eles corrigem as falhas antes mesmo da sua ocorrência. E esses métodos também promovem a assistência segura e uma avaliação proativa de risco relacionados ao cuidado. Como eles são bem parecidos, mas com pontos bem diferentes também, a equipe que será adicionada para aquela determinada ocorrência, ela que vai escolher qual modelo aplicar, porque vai depender das características e a demanda do processo daquele trabalho que vai ser analisado. Então, a equipe é que vai escolher qual desses dois métodos vai escolher para colocar em prática. Só um instante. E esses métodos também, em relação à segurança do paciente, apontam nos sistemas erros ou o potencial de ocorrência das falhas, dos eventos adversos, né? As quais poderão manifestar nos pacientes erros gravíssimos, mas que se forem feito antes, corrigir essas falhas, poderão ser evitados. E por meio desses métodos, também tem a prevenção dos eventos adversos, onde pode-se evitar o número dos custos hospitalares, né, e os riscos dos profissionais de saúde, porque não está ligado somente ao paciente, mas aos profissionais que estão ali trabalhando, aos custos que o hospital tem relacionado a esses eventos, porque quando acontece algum desses eventos, aquele paciente passa mais tempo no hospital, então tem mais custo. Então, todo o trabalho é como se fosse a mais, né? Então, fazer com que esses métodos ocorram de forma efetiva ajuda todos os lados. E, por fim, ele traz essa pontuação que, portanto, as implicações desse estudo para a prática de enfermagem destinam-se à aplicação dessas ferramentas na análise dos processos de trabalho, também no âmbito assistencial e de pesquisa, e tendo como o principal atuante, né, o protagonista desse papel, o enfermeiro, como educador, frente à equipe de saúde, a fim de promover a identificação de falhas, propondo ações para a melhoria de assistência à segurança do paciente e também aproximando a prática da teoria, porque muitas vezes você sabe da teoria, sabe do que é para ser feito, mas não coloca em prática. Então, é sempre importante colocar em prática a teoria para buscar, assim, a qualidade e segurança na assistência. Essas foram as referências, e se tiver alguma dúvida, podem falar, e obrigada. Foi ótimo, Fernanda, parabéns. Obrigada.